Capítulo 397. Passe minha ordem, matem. Registre tudo o que eu disse e poste cópias pela cidade. Além disso, lembre-se de anotar que as famílias dos soldados falecidos serão compensadas com 5 moedas de ouro, e quaisquer soldados que se machucarem em batalha serão compensados com 50 moedas de prata. Uma morte dos inimigos será recompensada com 10 moedas de prata, e os méritos militares que cada pessoa ganhou serão registrados no livro de méritos militares. Depois de cada batalha, ela será avaliada pelo Departamento de Logística, e as pessoas qualificadas para receber promoções e recompensas monetárias os receberão imediatamente. Fei limpou uma meia da parede da defesa, como ele disse determinadamente. Como você desejar, Sua Majestade. Sesh registrou tudo o que Fei havia dito. Fei olhou para longe. Depois de alguns momentos de silêncio, ele acrescentou: depois que o Departamento de Logística terminar a avaliação, leve o livro para mim antes de distribuir as recompensas. Qualquer um que se atrever a mexer no livro de contabilidade. Fei de repente parou e deu um soco atrás dele sem ao menos olhar para trás. Bam! Um guarda foi transformado em uma nuvem de névoas de sangue antes que ele pudesse reagir. Todo o sangue se derramou nos rostos de seus colegas e nobres. Aquela sensação de umidade e o cheiro penetrante do sangue imediatamente aterrorizaram muitos deles. Alguns nobres tímidos gritaram quando caíram no chão. Embora a maioria desses nobres pudesse controlar um pouco seu corpo, todos se ajoelharam no chão, inclusive o prefeito Soroyov. O último pouco de orgulho e coragem que Soroyov tinha como um nobre nível 2 de Zenith desapareceu assim que o sangue subiu em seu rosto. Bam! O cadáver parcial daquele guarda caiu no chão. Esse guarda foi aquele que quis decapitar o cadáver do irmão mais velho de Glenn por méritos militares. Se alguém se atrever a insultar os cadáveres dos bravos soldados, eles serão executados. Fei disse com um tom determinado enquanto permanecia parado na parede da defesa. Como se nada tivesse acontecido, ele ignorou os nobres que se ajoelharam de medo e continuou: organize tudo o que eu disse e os transforme na lei militar temporária. Espalhe pela cidade e certifique-se de enfatizar que a punição para quem se atreve a mexer no livro de mérito militar será o que aconteceu com esse guarda. Como quiser, Sesh cuidadosamente registrou tudo o que Fei havia dito. Fei assentiu e sorriu para os soldados ao seu redor. Ele disse com um tom calmo: tudo bem, cá perdemos tempo suficiente. Vocês podem voltar e descansar. Você precisa se preparar para o próximo cerco. Claro, venha a mim se vocês encontrarem algum problema. Além disso, conte aos seus companheiros o que eu disse. Deixe-os vigiar e ver se eu voltarei atrás com as minhas palavras. Sim, senhor. Esses soldados jovens e corajosos contiveram sua excitação e saudaram a Fei. Depois, eles saíram e voltaram para o lado norte da muralha de defesa. Eles se lembrariam dessa reunião pelo resto de suas vidas. Talvez alguns deles morressem nesta guerra, e talvez alguns deles não pudessem chegar tão perto e conversar com esse poderoso rei no futuro, mas o que aconteceu nesta reunião de 10 minutos seria a memória mais preciosa que eles jamais esqueceriam. Foi gravado em suas almas. Depois que os soldados se afastaram, Fei se virou e olhou para os nobres ajoelhados no chão. O sorriso caloroso já havia se transformado em frieza. Reunindo todos os soldados na cidade, recusando-se a proteger os 2.361 cidadãos de Zenith em torno da cidade das duas bandeiras e deixando-os morrer, dando controle da área aos inimigos de Jax, tirando suas próprias forças da batalha, se preparando para abandonar a cidade, roubando os méritos militares dos soldados de base. Ótimo! É isso que vocês nobres da cidade das duas bandeiras querem que o imperador e assim Sua Majestade e o quartel-general militar saibam. Os nobres e seus guardas que estavam ajoelhados no chão suavam baldes, e nem ousavam respirar pesadamente. De acordo com a lei militar de Zenith, o que você fez não é diferente de traição. Você deveria ser executado 10.000 vezes. Fei gritou para eles.
Assim que os nobres e seus guardas ouviram a palavra traição, seus corpos estremeceram violentamente como se um raio os atingisse. Eles rapidamente se arrastaram para a frente e imploraram por misericórdia. Senhor, por favor, nos poupe. Somos culpados, mas por favor mostre misericórdia. Nós só fizemos isso uma vez. Senhor, Senhor. Soroyov tomou todas as decisões. Nós não ousamos resistir contra ele. Investigue por favor. Rei Alexander. Estamos dispostos a lutar e dispostos a proteger a cidade das duas bandeiras. Por favor, nos dê a oportunidade. Todos os nobres estavam aterrorizados. Se eles forem acusados de traição, eles estavam mortos com certeza. Até parentes da família real de Zenit seriam executados se fossem considerados culpados de traição. Fei não respondeu imediatamente. Ele parou na frente de uma muralha e olhou para o céu. Parecia que ele estava pensando em alguma coisa. Ele bateu levemente a meia que era feita de pedras. Isso fez uma série de ruídos de batida. Esses ruídos às vezes eram rápidos e às vezes lentos, às vezes soavam como uma brisa e às vezes soavam como uma tempestade. Embora os soldados da região tenham achado os ruídos interessantes, os nobres ficaram traumatizados. Eles estavam com medo de que este jovem tomaria a decisão agora e executaria todos eles. Neste momento, uma série de passos soou. Senhor, nós trouxemos de volta os líderes das 7 famílias nobres, Drogba relatou em voz alta. Por trás dos 4 comandantes, havia 7 pessoas. Essas pessoas estavam com roupas extravagantes, mas estavam amarradas com cordas. Alexander. Seu açougueiro sangrento. Seu açougueiro desavergonhado. Eu sou um nobre do Império. Você não pode me prender entre os 7 nobres que foram presos. Um homem de meia idade que tinha um nariz aquilino e um rosto sombrio gritou assim que viu Fei. Vou levar este assunto para a família real. Eu vou te reportar. Você está cometendo um crime. Eu já mandei a ordem, então por que você não estava na defesa ajudando com a defesa? Fei parou um cavaleiro do zodíaco de dar um tapa nesse homem, e ele perguntou calmamente a esse nobre. Que nojo! Você não tem o direito de convocar nobres para lutar por você, e eu também tenho o privilégio de não participar de batalhas. Este nobre de nariz aquilino gritou com raiva. Sou o primeiro comandante da zona de batalha de Jax e fui nomeado pelo próprio imperador e assim sua majestade. Por que você acha que eu não tenho direito? Como nobres, você é respeitado pelos civis e desfrutou dos privilégios concedidos pela família real. Mas em momentos críticos, quando o império precisa de você, você dá desculpas para não servir. Você não acabou de quebrar a lei militar. Quando você é confrontado com seu crime, você ainda não vê seus erros. Decepcionante, execute-o. Assim que Fei ordenou, o cavaleiro do zodíaco ao lado deste nobre do nariz aquilino cortou o nobre com sua lâmina. Aquele nobre ficou chocado. Ele nunca imaginou que o rei de Chambord ousasse matar um nobre nível 3. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa ou fazer qualquer coisa, aquela lâmina já aterrissou. Depois de um barulho de estalo, sangue escorreu e uma cabeça caiu no chão. Aquele nobre arrogante e idiota foi executado ali mesmo. Sério? Ele foi morto. Ele é um nobre nível 3 de Zenit. Na cidade das duas bandeiras o status desse nobre era menor que Fei Soroyov. Ouviu-se que este nobre aquilino chamado Miller tinha conexões significativas em São Petersburgo, e foi por isso que ele foi tão arrogante. Ele nem se importava com as ordens de Soroyov no passado. Esse nobre que não era restrito pela lei foi morto como um porco. A cabeça de Miller rolou no chão, e a expressão em seu rosto dizia a todos que ele ainda não podia acreditar no que aconteceu no momento em que ele morreu. O sangue quente deixou um rastro no chão, e o vapor saiu dele no frio inverno. Bam! O cadáver sem cabeça caiu no chão, e aquele manto dourado e de prestígio ficou manchado de sangue e poeira e já não era chique. Alguns nobres ficaram chocados, e eles desmaiaram depois que gritaram de terror. O rosto de Fei mudou de expressão.
Depois que ele voltou para a cadeira de pedra, sentou-se e acenou com a mão. Shevchenko deu um passo para frente com um pergaminho nas mãos e leu: Família Miller, nobres de nível 3, cometeu os seguintes crimes. Primeiro, eles conspiraram com os bandidos do deserto há 3 anos, mataram mais de 100 pessoas no grupo mercante Dean e roubaram 30.000 moedas de ouro. Em segundo lugar, eles sequestraram 103 mulheres pobres há 3 anos e as venderam no Império de Jax para obter lucro. Terceiro, como Shevchenko anunciou os crimes cometidos pela família Miller um a um, todos os nobres que ainda estavam conscientes ficaram chocados. A maioria dos nobres de seu círculo sabia sobre esses crimes, e a maioria dos nobres também cometeu crimes como esses. A maioria desses crimes não foram resolvidos, pois ninguém em público sabia que a família Miller estava por trás desses crimes. Os nobres pensaram que o rei de Chambord estava enquadrando a família Miller no início, mas todos sentiram que esses crimes foram investigados, e o rei de Chambord recebeu todos os fatos. Como ele soube? Como ele conseguiu tanta informação em apenas um dia? O que mais ele sabe? Assustador. Soroyov e outros nobres que estavam ajoelhados no chão pareciam estar em um freezer.